Bom, gente, tirando a nossa roda, vou mostrar a agenda de Vitor e Léo para vocês, não é? Porque parece que não foi afetada em função desse triste episódio aí, que ainda está sendo alvo de investigação, da suposta agressão, ou da agressão mesmo, do Vitor, à mulher grávida dele, a Poliana. Chegou aí a agenda? Não chegou? Eu mostro aqui, tá, gente? Deixa eu achar aqui para vocês, porque o que tinha de show para esse mês de março continua mantido, e foi o próprio Vitor, né, o próprio Instagram de Vitor e Léo que colocou, e tá aqui escrito com uma mensagem. Olha, vamos ver se vocês conseguem ver aí. Aqui embaixo tá escrito, olha: bem-vindo março, se liga na agenda de shows e vem curtir com a gente. E aqui a agenda dos shows desse mês: dia 10, Corporativo, 11, Laranjeiras do Sul, no Paraná, 17, Lajeado, em Rio Grande do Sul, 18, Biguaçu, Santa Catarina, 21, Corporativo, que deve ser show para empresa, né? Acho que é isso mesmo. Dia 23 de março, Santo André, São Paulo, 24, União da Vitória, Búzios, dia 25, e Ipatinga, Minas Gerais, dia 31. Eles fecham o mês, não é? Em Minas Gerais. Então tá aqui, olha, para vocês a agenda. O que estava feito continua mantido, eles não tiveram nenhum cancelamento em função disso tudo, mas que é triste, uma pancada. Aliás, a Xuxa deu declaração, vocês sabem que ela teve um namoro com ele, por mais que ela desminta, ele não assuma, essa história existiu entre os dois, e ela disse: se ele precisar de força, se ele precisar de ajuda, ela está do lado dele nessa história. Eu gosto de gente que se posiciona, nem que se posicione errado, mas que se posiciona, eu acho bem legal. Eu também gosto de quem tem personalidade. Exatamente, fala, olha, pra mim é isso e ponto, né? Eu conheço os dois, assim, muito en passant, sabe? De cumprimentar, tal, não conheço a fundo como a Xuxa. O Vitor e Léo ou o Vitor e a Xuxa? O Vitor e Léo e a Xuxa. Não conheço de frequentar a casa, não tenho amizade, assim. Sempre foram muito gentis. Profissionalmente, né? É isso, muito educados. Sim. Como profissionais, então, nem se fala, que são ótimos, né? Músicas lindas, enfim, cantam muito bem. Estão indo muito bem no reality da Globo, né? É uma graça, aquele The Voice Kids. Tem o benefício da dúvida, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Agora, que há alguma coisa nessa história de mal contada? Com certeza, As peças não estão encaixando. E você tinha uma história exclusiva. Você encaixa as peças nessa história? Eu acho que eu encaixo essas peças. Porque eu fui atrás, porque assim, primeiro, a história do boletim de ocorrência. Ninguém vai à delegacia de polícia sem ter acontecido algo. Só para se proteger. Então é porque está sob uma ameaça, certo? Já achei estranho. Pois bem, aí depois vai fazer exame de corpo de delito, não vai, aquela coisa toda. Eu falei, o que de fato aconteceu? Eu fui atrás de uma pessoa muito próxima à família, e ela me falou que em Belo Horizonte todos moram no mesmo prédio. Sabe aquela coisa? O Vitor mora em cima, a mãe mora embaixo, a irmã do Vitor mora em outro apartamento, eles moram tudo ali. Tá explicado então, porque estava todo mundo no mesmo dia ali, né? E ela também, porque ela não conseguia sair, precisava de senha. A senha, quem tem, aquele cartão que você enfia no elevador, era a sogra e não deu para ela, entendeu? Então, o que acontece? O Vitor estava chegando de viagem com a família. Isso tudo, uma amiga muito próxima, uma parente, acabou me confidenciando. Estava chegando de viagem, e aí a filha do Vitor, a pequenininha, passa um tempo com a avó, dorme aqui com a avó. E aí a mãe não gostou. Não, como é que vai dormir? Não vai dormir nada com a avó, não. Vamos subir para o apartamento e tal. E aí ficou aquele bate-boca. Só que lá parece que voou um copo que tinha até uma vitamina perto da criança. E foi aquele clima. E aí o Vitor percebeu que, né, tava todo mundo... O tempo fechou. E que ele tava dando razão. Mas, gente, é minha mãe, pode dormir, passar um tempinho, né? Não tem o menor problema. Pois bem. Aí subiu a discussão, foi pro apartamento. De cima. E aí ela teria ameaçado, olha, eu vou agora contar pra tua mãe que ela tem mãe. Ou seja, que a tua filha tem mãe. Não precisa da avó para cuidar. E foi uma verdadeira briga de família. E aí ela acabou perdendo a cabeça e foi até a delegacia de polícia. O que acontece? Por que eu estou falando isso?
Porque na casa existem câmeras. Então, primeiro, porque o cara fica o tempo todo viajando de um lado para o outro. Para ele acompanhar a filha dele crescendo, aquela coisa toda no mundo dos famosos, isso não é novidade. Então, se o Vitor quiser provar o que de fato aconteceu, é só pegar as gravações e mostrar e virar público. Ele não vai mostrar. Pelo que eu sei, ele não vai mostrar. Tudo em família mesmo, e eu posso adiantar para você que o relacionamento dele não existe mais. O relacionamento entre homem e mulher ali não existe mais. Ele continua, claro, prestando toda assistência para a filha que vai nascer, para a filha que já existe, porém o relacionamento dos dois, como homem e mulher, não existe mais por conta de todo esse imbróglio. Ele é um cara, e você pode reparar que a dupla Vitor e Léo não é de mostrar intimidade, abrir casa, receber equipe de televisão, mostra aqui, entendeu? Não é. Eles são diferentes. E o pensamento do Vitor é diferente do pensamento nosso. Porque nós, como jornalistas, ou se acontecesse alguma coisa, emite uma nota oficial e fala assim, o Vitor divide a carreira dele entre Victor, que é o nome da dupla Victor e Léo, e Vitor, que é o nome dele de batismo. Ah, por isso que quando ela escreveu a carta, estava sem o C. Exatamente. Ah, porque todo mundo falou, ela errou o nome do próprio marido? Não, ela acertou o nome do próprio marido. Ela acertou. Né? Então tem essa grande diferença. Então ele acha que isso pode afetar a carreira dele. Sem dúvida. Mas ele não... Já afetou. Já afetou. Não, já afetou. Mas ele fala assim, eu não vou vir a público para desmentir algo que eu não estou devendo. Se eu estivesse devendo alguma coisa, mas Vitor, posso falar um negócio para você? Você deve ter uma boa assessoria de imprensa, você deve ser um cara extremamente orientado. Emita, e eu estou falando assim, porque é muito ruim pagar um preço que você, tem o nome na berlinda, sendo que você não tem culpa no cartório. Então, prove para as pessoas, porque assim, você nunca se envolveu em polêmica, você nunca se envolveu em confusão, traga todos os detalhes, olha, é isso aqui, eu quero só mostrar para vocês, tá tudo certo, e acabou. Como fez o Joaquim Lopes com a Tiziane, né? Acabou. Sim, exatamente. Essa se posicionou, história do Joaquim Lopes e da Tiziane também deu muito o que falar ontem, mas ele foi, gravou o vídeo, acabou, é a melhor coisa, me explicou lá dele dessa história, ficou provado que não era ele mesmo, que estavam falando de outra pessoa, e ponto final, eu acho que é a melhor coisa, de verdade. Acho que, então assim, eu não sei se vocês conseguiram compreender o que aconteceu. Tava vindo da praia. O motivo é até banal, né? Aquelas coisas que começam de repente. E geralmente né? Agressão, violência contra a mulher é sempre um motivo banal que termina numa violência mais grave. Violência mais séria mesmo. Então assim, eu espero que eles consigam entrar, sabe, num consenso, porque assim, mas o relacionamento que você estava falando, quando você estava falando faz parte acabar, né? Faz parte acabar. Só que as crianças estão aí, elas não têm culpa de nada e elas têm pessoas maravilhosas, entendeu? A família dela é uma família também muito boa, a família do Vitor é uma família também muito boa. Toca o barco e tá tudo certo. Você pode criar seus filhos com pais separados. Lógico, às vezes é mais saudável do que estar junto e estar brigando o tempo todo. Eu sou fruto de criação de pais separados. E olha, as mãos continuam aqui, os braços continuam aqui, eu continuo falando, eu sou feliz. Ele só não bate muito bem. Só bate esquerda. Não é 100%. Tá tudo certo. Tá tudo certo com ele. Então, é isso que é o mais importante, porque as pessoas entendam essa história. Agora, Vitor, volto a falar para você, se você não deve nada no cartório, coloca aí pratos limpos. Eu sei que ninguém deve ter satisfações da sua vida pessoal, mas como mas a delegacia de polícia. A gente todos nós devemos. Porque é público, não tem jeito. E a situação era pessoal e veio a público. Então você tem mesmo que dar uma satisfação ou que falar. Eu acho só que ele deve estar esperando assentar a poeira, botar as coisas no lugar e ver como é que ele vai se posicionar em relação a isso. É porque não foi uma história que foi descoberta por um jornalista. Né? A história veio ao público porque ela foi a delegacia. Então, muda um pouco de figura. Não é assim, eu estou querendo explicar uma coisa que inventaram sobre a minha pessoa. Não. Existia um fato concreto e agora seria muito interessante que ele viesse a público dizer alguma coisa, né? E não uma simples entrevista, rapidamente, como foi feito no Fantástico. Não valeu, aquela entrevista não valeu. Não valeu mesmo. Com todo respeito aos profissionais, a repórter tinha boa intenção. Não, ela fez o que ela tinha para falar. O programa fez o que tinha para fazer. Você vai atrás e dá a oportunidade da pessoa dizer. Ele não quis dizer, ele não estava preparado, as coisas não, né?
Ele não tinha se posicionado em relação a isso ainda. Acho que daqui a pouco ele já vai conseguir. Não dá pra ser briga de casal acontece. Todos os casais brigam, gente. É impossível um casal que fale, nunca briguei na vida, nunca tive uma discussão. Ainda mais depois de filho. Não estão vivendo um relacionamento, não é um casamento de verdade. Não é um casamento de verdade também. Ainda mais depois de filho. Acontece. Criação de filho é muito difícil. Você tem uma criação na sua casa, o seu marido tem outra. Quando a gente junta as criações, você fala, eu preferia assim. Então é isso, eu deixo dormir na casa da avó, o outro não gosta que dorme na casa da avó. Isso pode acontecer. Agora, a agressão é uma outra história. E as pessoas não podem minimizar ou quantificar uma agressão. Isso, é isso, Cris. Então não pode ser assim, então se der um soco é uma agressão, se xingou não é uma agressão. Não. Tudo violência contra a mulher é tudo, desde a violência moral, de você humilhar uma mulher, né, desqualificar essa mulher, não permitir que essa mulher ou trabalhe, ou estude, ou seja amiga de alguém, ou fale com a própria família, começa assim. É o ciclo da violência. Eu sei porque eu faço parte de um grupo não governamental, nada disso, é um grupo de mulheres, né, mulheres do Brasil que se reúnem, chama Maria Bonita, que é de violência contra a mulher. Então eu estou estudando muito sobre esse assunto, é um grupo que tem advogadas, que tem promotoras, e tem o ciclo da violência. Ele começa assim, o homem é super galanteador, maravilhoso, você sabe bem porque você já estuda bastante o assunto. Depois ele começa com violência verbal, moral, até chegar na violência física e a morte. Não estou falando que é o caso dele, não sei a história. A gente está descrevendo muito pelo contrário, mas que sirva de alerta. Ciclo, né? E mesmo porque, no caso dele, tem essa coisa de ela teria descrito assim, e depois disse tudo também. A gente falou ontem aqui, Operação Abafa o Caso e pronto. Que ela foi jogada ao chão e chutada, né? Ela levou socos e pontapés, quer dizer, aí é um nível de agressão absurdo, porque é contra duas pessoas, tem uma pessoinha ali dentro, né? Sem dúvida. Então é complicado, colocou em risco até, se acontecer dessa maneira, a vida do bebê. E a mulher, quando vai para uma delegacia, é tão difícil isso acontecer, porque ela é tão humilhada que ela não tem força, coragem de sair dessa relação doentia, né? As mulheres que sofrem violência. E quando ela chega à delegacia, muitas vezes ela é maltratada, humilhada. São outros homens. O delegado que está lá, né? não acredita, fala, vai fazer as pazes com seu marido, volta para casa. Ou até mesmo na delegacia da mulher, ela não tem o espaço que ela achava que teria ali. Então, ir fazer uma denúncia já é algo muito corajoso da pessoa. E no caso dela, ela foi e retirou. Né? O que acontece muito mas também. Aí é que está o problema. Ela estava na Lei Maria da Penha porque não pode retirar, né? É isso, aí é que está o problema. Porque quando você vai à delegacia de polícia e faz, independentemente do Vitor querer ou da Poliana querer, isso vai correr. Vai correr. Isso vai correr. Vai ter. E aí é que está a história. A investigação vai acontecer. Sim. Se alguma das partes estiver mentindo, porque tem, o quebra-cabeça não está fechando, aí as sanções da lei serão outras. Ou seja, eles arrumaram um problema que eles não imaginavam. E que ainda vai perdurar aí um tempo, na verdade.